Quando se fala em tratamento farmacológico, se falando em psiquiatria, as pessoas pensam já direto no remédio faixa preta, né? E existe também um tabu com relação a isso, com relação ao vício no remédio, com relação a pessoas que começam a tomar e acabam tomando isso para o resto da vida. Mas não é só faixa preta, existem vários remédios que podem ser receitados e mesmo os remédios mais pesados, faixa preta, existe uma forma de retirá-los, né? Existe o desmame. Então, quer dizer, quando a pessoa ela entra para um tratamento farmacológico, não quer dizer que ela vai ficar fadada àquilo o resto da vida, né, doutor? Não. Eu costumo escrever um pouquinho também sobre isso, às vezes deixo algumas coisas assim em redes sociais, alguma coisa assim, e uma dos posts que eu escrevi, que eu vi que o pessoal gostou muito, foi um falando sobre a possibilidade de antidepressivos causarem dependência, né? Que é um tabu assim, né? Sobre antidepressivos, se viciam ou não, né? Os antidepressivos, do modo geral, eles não causam, eles não são remédios que viciam, tá? Eles podem causar alguns desconfortos na retirada. Às vezes a pessoa está usando a medicação já por um determinado tempo e na hora de tirar, a gente vê que chegou o momento de tentar fazer uma retirada, a pessoa pode ter alguns sintomas de descontinuação de uso, que são diferentes de sintomas de dependência, tá? A dependência, ela é mais comum acontecer. A gente fala de faixa preta, né? Mas dentro dos medicamentos que a gente utiliza na psiquiatria, os mais comuns de causar dependência são os benzodiazepínicos, que são um tipo daqueles remédios classificados pela Anvisa com uma tarjinha preta, né? Quem determina se o remédio tem essa tarja preta não é a Anvisa, né? Então, esses medicamentos, os benzodiazepínicos, eles são os mais fáceis de causar dependência. O Rivotril, por exemplo? O clonazepam, né, que é o Rivotril, né? Esses são benzodiazepínicos. Diazepam, clonazepam, flunitrazepam, alprazolam, esses são medicamentos faixa preta, né? Existem outros que não são benzodiazepínicos, tá? Esses medicamentos, os benzodiazepínicos, muitas vezes a gente vê que eles são quase demonizados, assim, no geral. Então, às vezes, a gente enfrenta até algum problema com o paciente que chega com que a gente vê que eles se beneficiariam até pelo uso da medicação, e a gente propõe o tratamento e ele diz, não, faixa preta eu não quero entrar nisso, né? O remédio, quando ele é bem indicado, quando existe uma indicação precisa do uso e a forma correta de uso, ele traz benefício, ele faz bem, né? O que causa problema nesses remédios, nos faixa preta, nos benzodiazepínicos especificamente, é o uso errado deles. Esses remédios, de um modo geral, tá? Vou falar de um modo geral, tá? Esses remédios, eles são muito bons assim como aliviadores de sintomas. Eles não são remédios, entre aspas, tratadores de sintomas, tá? Então, eu tenho remédios que muitas vezes servem para tratar sintomas, tratar doenças, e remédios para aliviar. É o exemplo que a gente pode dar, assim, de novo, de alguma outra patologia. Vamos pensar agora numa infecção de via aérea. A pessoa está com uma inflamação na garganta, uma infecção na garganta, tu olha, tem pus na garganta, a pessoa vai precisar tomar um antibiótico. Esse seria o tratamento da pessoa, tá? Só que esse antibiótico, ele tem uma latência de efeito, ele demora para começar a fazer efeito. Tanto é que a gente precisa tomar de 7 a 10 dias para completar o tratamento. Até que ele vá, quando ele saiu do médico lá com a receita, começou a tomar o antibiótico, ele está com dor, ele está com febre, ele está com sensação ruim. Ele não precisa esperar de 4 a 5 dias para que o antibiótico comece a fazer efeito, para daí ele comece a ter alívio da sua febre. Ele pode, antes disso, tomar outros remédios que são antifebris, enfim, antigripais, alguns remédios para melhorar a disposição dele, aliviar aqueles sintomas. Só que esses remédios que ele vai utilizar, esses acessórios, eles não são remédios para tratamento.
Se ele começar a tomar só o remédio para dor, só o remédio para febre, ele não vai curar a garganta dele. Ele pode até piorar o problema dele, né? Então ele faz o tratamento com antibiótico e associa um outro remédio para alívio dos sintomas, que é temporário. Essa seria a lógica do remédio faixa preta também. Então eu estou, por exemplo, com uma crise de pânico, né? Eu tenho dispositivos, eu tenho os remédios que podem ser utilizados para tratamento de crise de pânico, mas eles têm latência, eles demoram para fazer efeito. E quando uma pessoa vai procurar o psiquiatra, ela não quer esperar 3 semanas para melhorar. É imediatismo, né? Ela foi lá porque ela não está conseguindo trabalhar, ela não está mais rendendo no trabalho, ela está mal. Então, tu pode oferecer um tratamento que seja de efeito rápido, que vai ter um efeito em curto prazo, porém, o ideal é que esse tratamento seja temporário, o de alívio de sintomas. Enquanto isso, ela tem um outro tratamento de base, né, que vai demorar mais para fazer efeito, mas lá na frente, melhorando, a ideia é que ela até não precise mais usar o faixa preta depois.